Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e tenho falado a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus, da cúpula da igreja. Eu sou o Bispo Alfredo Paulo, para você que não me conhece, e tenho relatado aquilo que vivi nos bastidores da igreja e também informações que chegam para mim hoje. Eu vou falar hoje, primeiro, eu gostaria de ler aqui uma entrevista que o Marcos Pereira, agora ministro Marcos Pereira, ele deu a Marcos Pereira, a Folha e ao UOL, né? Essa matéria saiu em 26/9, se não me engano, em 2012, aonde uma das coisas que ele diz nessa entrevista é o seguinte: o UOL pergunta para ele assim, a Folha e o UOL, aí o senhor se tornou bispo em 99, hoje o senhor é bispo licenciado? Explique o que consiste essa função, bispo licenciado, no seu caso da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí ele responde: na Igreja Universal, todos os pastores ou bispos que deixam de oficiar as funções religiosas em tempo integral, eles se licenciam. Então eles ficam de licença. Lembra no processo de Minas Gerais, que eu mostrei para vocês, de pastores lá, dizendo que o advogado da igreja diz que o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele pode sim exercer outra função ou ter uma outra profissão além de ser pastor da igreja? O Marcos Pereira aqui diz que não, tem que se licenciar. Ou Marcos Pereira, ou ministro Marcos Pereira, agora bispo licenciado, ou advogado, um dos dois, eles têm que se entender aí. Outra coisa, Folha e UOL pergunta: permanece bispo? Marcos Pereira: permanece, mas ele não tem mais aquela responsabilidade de gestão de um templo ou de uma região, seja lá o que for. Entretanto, ele permanece nos quadros, mas com atividades extras. Pastor, diante disso aqui, você podia pedir licença também. Pastores podiam pedir licença, não é verdade? Olha, eu vou me licenciar porque eu vou trabalhar agora nessa outra função. Eu vou agora trabalhar por conta própria, eu queria me licenciar de pastor. Fala isso para o seu líder para ele ver. Outra coisa aqui, Marcos Pereira, ele só pode ser reconvocado se ele for cuidar especificamente de questões religiosas, questões eminentemente espirituais. Então, os pastores, quando os advogados, eles forem, você que tem uma ação contra a igreja, se o advogado da igreja falar que você pode ter uma outra função, pega essa entrevista do Marcos Pereira e junta no processo, tá bom? Deixa eu ler um relato aqui e eu vou falar então nesse relato do atual, então, ministro Marcos Pereira, que já foi bispo, agora licenciado, já foi presidente do PRB, do partido PRB, agora também já não é mais o presidente do PRB, advogado, Marcos Pereira. Meu relato:
Bispo Alfredo, boa tarde. Sou advogado e fiel da Universal há mais de 10 anos. Contudo, a partir do ano passado, mais precisamente a partir de agosto de 2015, passei a reconsiderar minha permanência na instituição, tendo chegado à decisão de me desligar definitivamente. Desde minha chegada à igreja, fui dizimista fiel, daqueles que deixavam de pagar qualquer conta para separar os primeiros 10% de toda a minha renda. E nunca fiquei de fora de campanha de Israel. Olha só. Já sacrifiquei terrenos, carro e cerca de 50 mil reais em dinheiro, sempre crendo que o fato de colocar o meu suor no altar me garantia destaque perante Deus para vencer financeiramente. Tudo mudou em minha mente a partir da campanha para as eleições da presidência da OAB, Ordem dos Advogados, na qual o Marcos Pereira lançou uma chapa juntamente candidatando-se. Ele estava como vice, mas todos sabem que o candidato principal à presidência era meramente decorativo. Durante a campanha eleitoral da OAB, o Marcos Pereira enfatizou ser um advogado bem-sucedido, com escritório na região dos Jardins e com dezenas de outros advogados ao seu comando. E foi justamente esse discurso que abriu meus olhos. Que me fizeram enxergar aquilo que eu já via, mas não queria acreditar. Ele, Marcos Pereira, abriu o escritório dele, no mesmo prédio de outras empresas da igreja. Ou seja, só tem essa localização privilegiada em um endereço nobre de São Paulo, em função de a Igreja Universal ter adquirido o imóvel com o dinheiro dos dízimos e ofertas. Ou seja, me mato de tanto trabalhar, separo o meu dízimo de todo o ganho do meu pequeno escritório de advocacia, vendo o meu carro e dou para a igreja. Aí a instituição usa dinheiro para custear um imóvel onde está o escritório de um concorrente meu, o advogado Marcos Pereira. E não para por aí, pois esse escritório chamado PMO, eu não sei o que significa PMO, advogados, se mantém com o serviço de consultoria para rádios e empresas da igreja. Ou seja, além de bancar o aluguel, as empresas mantidas pelas ofertas ainda mantêm o faturamento mensal do escritório, cujo proprietário, a propriedade é do Marcos Pereira. Enquanto isso, eu me mato de trabalhar em um escritório pequeno, mal localizado, e dou meu dízimo fielmente que, no final das contas, mantém outro escritório de advocacia, da qual o bispo Marcos é dono. E ele tem a cara de pau de falar na Folha de São Paulo que é bem-sucedido, tendo 18 advogados empregados. Dessa situação, outras mentiras faladas no altar saltam aos olhos, as quais vou enumerar. Primeiro, sempre pregaram que pastor da Universal não pode ter nada.
Inclusive o bispo Formigoni falou isso várias vezes na última campanha. Sendo assim, como o bispo Marcos Pereira é dono de um escritório de advocacia bem-sucedido, o qual ele mesmo faz questão de adjetivar como bem-sucedido, e não só o Marcos Pereira, outros bispos também são donos de empresa. E volto a repetir, ou eles são laranjas, ou eles são ricos. Um dos dois. Bom, segundo, esse escritório não defende nenhuma causa da igreja. Ou seja, não dá para argumentar que foi criado para defender o direito de pregar o evangelho, como fizeram na compra da Record. E além disso, demonstram que essa conversa de que os pastores não têm interesse econômico é mentira. Pois, o que justifica a abertura de um escritório de advocacia se não fosse a intenção de ganhar dinheiro? Por tudo isso, me desliguei da Universal, pois não acho justo que 10% do faturamento do meu escritório de advocacia sirva para financiar as despesas do escritório de advocacia do bispo. Aí foi a gota d'água. Parabenizo pela coragem, pela ética em preservar minha identidade. Afinal, mantenho clientes que são fiéis e preciso mantê-los, mas sei que eles são, entre aspas, tapados, o suficiente para rescindir os contratos que têm comigo, simplesmente porque não estou na fé. Obrigado por ser a nossa voz. Deus abençoe. Então, o advogado falando do ministro, atual ministro, Marcos Pereira. Eu gostaria de pedir a você que tem acompanhado os vídeos, que faça parte dessa missão conosco. Seja você advogado, médico, porque, volto a repetir, nós não temos o poder econômico, aliás, não temos nenhum recurso financeiro, nós não temos poder político, nós não temos poder de comunicação na mídia, não temos a influência que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus tem. Temos apenas um computador, um telefone que gravamos e uma internet para colocarmos os vídeos no ar. Precisamos da sua ajuda, que você também grave os seus vídeos, que você baixe esses vídeos, que você compartilhe no seu canal, que você grave também os seus vídeos e que você, advogado, entre em contato conosco para que, se nós precisarmos, porque sabemos que eles estão convocando pessoas em todos os estados, obreiros e obreiras, para entrarem com ação contra nós, contra a gente, essas pessoas alegando que esses vídeos estão ferindo a fé dessas pessoas. Quando na verdade temos trazido apenas à tona a verdade. É mentira que bispos e pastores são donos de empresas? É mentira que a fogueira santa de Israel é a galinha dos ovos de ouro da Igreja Universal do Reino de Deus? É mentira que todas essas empresas, elas são sustentadas pela igreja? A Record, por exemplo, as rádios são sustentadas? Que esses bispos se enriqueceram para serem donos dessas empresas com o dinheiro da igreja? Por que se buscar a origem você vai ver? Se buscar a origem você vai ver. O dinheiro sempre sai da igreja. Sai da igreja. Por exemplo, o dinheiro sai da igreja, vai para a rádio é cliente do escritório do Marcos Pereira, que paga a ele, aí eles
tem lucro e ele se torna dono de uma outra empresa e assim vai. É dessa forma que funciona. Ah, isso é legal? Não sei se isso é legal, mas acredito que as autoridades deviam atentar para isso. Porque isso é feito com dinheiro de pessoas, como esse advogado aqui falou. Já vendeu carro, já vendeu terreno, já deu 50 mil reais em dinheiro. Outras pessoas, eu tenho um relato aqui de uma pessoa que mandou um áudio para mim chorando porque deu o seu carro. Eu estou conversando com ela para ver se ela me autoriza a colocar esse áudio. Então, estamos falando a verdade. Seria bom que você também colocasse aí a sua cara, que você também falasse, que você também divulgasse os seus vídeos do que aconteceu com você nessa instituição. Se você gostou do vídeo, dê o seu ok, dê aí o seu like, né? E compartilhe com os seus amigos, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.